Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Michael e serei seu professor aqui no YouTube. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, porque isso vai me deixar feliz e eu vou continuar produzindo vídeo de forma gratuita para vocês. E o tema da nossa videoaula é meiose. Antes de começar essa videoaula, eu recomendo que você assista a aula de mitose, núcleo e intérfase. Por quê? Para que você consiga compreender mais esse assunto. Já assistiu? Então vamos lá para a nossa videoaula. Tente assistir esse vídeo até o final. Vou tentar abordar a meiose da forma que é cobrado nos vestibulares e no Enem. Se você estiver na faculdade, dependendo do seu curso, essa aula será perfeita para você, ou você vai ter que se aprofundar depois. Porém, você vai ter uma base boa para poder ir atrás de mais informação. Assista a aula por completo, porque eu vou disponibilizar lá na descrição uma lista de exercícios, mas para que você consiga responder, se você não tiver base, eu aconselho que você assista o vídeo todo. Sendo que a meiose é um processo de divisão. E essa divisão vai ser para formar células gaméticas. Como assim? Vai ser para formar gametas. Temos aí como exemplo o espermatozoide e o óvulo, que é formado graças à meiose. Mas como que funciona essa divisão celular? Temos uma célula-mãe e essa célula-mãe vai dar origem às células filhas. Mas só que temos uma observação. A célula-mãe que vai dar origem às células filhas, elas são geneticamente diferentes. Como assim? A célula-mãe vai ter o dobro de material genético das células filhas. Observe esse exemplo. Temos aí uma célula com 46 cromossomos e essa célula eu vou chamar de célula-mãe. Essa célula-mãe vai dar origem às células filhas. E essas células filhas vai ter metade do material genético, metade da quantidade de cromossomos da célula-mãe. Que neste caso, eu vou ter células com 23 cromossomos. Professor, esse 46 e esse 23, ele é fixo? Não. Lembrando que o número de cromossomos, ele vai mudar de acordo com a espécie. Isso aqui é apenas um exemplo. E nesse exemplo, eu coloquei o total de cromossomos dos seres humanos. Observe. Uma célula-mãe dando origem a 4 células filhas. Lembra da mitose? É um pouco diferente da meiose, sendo que na mitose era uma célula-mãe dando origem a células filhas, a 2 células filhas. E a célula-mãe e a célula-filha têm a mesma quantidade de cromossomos. Interessante, né? Continuando. Sendo que antes que ocorra a meiose, eu tenho que ter a intérfase. Lembrando que eu já postei uma aula sobre intérfase. Resumindo a intérfase. Na intérfase eu vou ter a duplicação do material genético. Por que eu vou duplicar? Se eu vou dividir as células, se eu vou formar novas células, eu tenho que duplicar o meu material genético antes. E nessa duplicação do material genético, o cromossomo que era simples, como vocês podem ver nessa imagem, o cromossomo ele vai ficar duplo. O senhor duplicou o cromossomo? Não, eu dupliquei o material genético. Continua a mesma quantidade de cromossomos. Só que agora eles não estão mais simples. Pronto, isso aí é um resumo da intérfase. Agora, a meiose é dividido em 2 fases. Temos a meiose 1 e temos a meiose 2. E essa meiose 1 nós chamamos de reducional. Por que reducional? Observa esse esquema. Temos uma célula e essa célula tem 46 cromossomos. Professor, poderia ser diferente? Poderia ser 48? Professor, poderia ser 30? Poderia, depende da espécie, como eu já disse. Isso aqui pode ser representado também com 2N. 2N por quê? Porque o cromossomo ele fica em par. Nós, seres humanos, temos 23 pares de cromossomos. Então ele fica um do ladinho do outro, em par. 2N.
Por que é reducional? Porque agora eu vou reduzir o número de cromossomo para cada célula. Se a célula tinha 46, nesse meu exemplo, agora a célula vai ter 23 cromossomos cada uma. Professor, reduziu? Reduziu. Reduziu o cromossomo? Reduziu o cromossomo. Eu posso chamar de 2N? Não pode mais. 2N, lembra que era o par? Agora eu só tenho metade do material genético. Eu não tenho mais pares. Agora o que eu tenho é um N. Eu não tenho mais formação de par. Agora eu chamo de N. E a próxima, que é a meiose 2. Já na meiose 2, eu não vou ter redução. Eu tenho só 23, eu vou reduzir para mais o quê? Não tem como eu reduzir mais. Neste caso, vai ocorrer divisão, mas só que nessa divisão não vai mudar o número de cromossomos. Professor, mas o que é que muda então? Como é que eu vou dividir sem mudar o número de cromossomos? Observa. Agora, o que eu vou fazer? Ó, temos aqui os cromossomos e ele é o cromossomo composto. Ele não está simples. Esse cromossomo, ele tem cromátides, que seriam essas perninhas. E essas cromátides, eu vou fazer o quê? Eu vou separar elas. Agora, eu vou separar essas cromátides. Porque separando essas cromátides, eu consigo dividir cada cromátide para uma célula. Como vocês podem ver nesse esquema. Neste caso, eu mudei o número de cromossomos? Não, eu mantive o número de cromossomos em cada célula. Cada célula vai ter um cromossomo. Mas em vez de ter um cromossomo com duas cromátides, agora eu vou ter cromossomo com apenas uma cromátide. Cromossomo simples. Interessante, né? Esse procedimento é conhecido como equacional, porque você mantém o número de cromossomos. O que eu acabei de explicar foi apenas um resumo da meiose 1 e da meiose 2. Agora vamos conhecer cada etapa da meiose. Vamos para a meiose 1 primeiro. A meiose 1 é dividido em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Na prófase 1, eu vou ter o aparecimento de fibras, as fibras do fuso e as fibras do áster, e essas fibras vão auxiliar a divisão celular. E essas fibras do fuso e essas fibras do áster, ele vai surgir de um local conhecido como centrosomo. Centrosomo, ele vai coordenar a divisão celular, vai coordenar essas fibras. E dentro da célula vamos ter dois centrossomos. E dentro do centrossomo vai ter um par de centríolos. Então, beleza, surgiu as fibras do fuso e as fibras do áster. E depois, o material genético vai começar a se condensar e vai sumir uma organela conhecida como nucleolo. O nucleolo, ele é responsável por criar os ribossomos. Interessante. Então, se eu não tenho nucleolo, não tenho ribossomos. Se eu não tenho ribossomos, eu não vou ter produção de proteínas. Por quê? Eu não quero proteínas, eu quero dividir a célula. Continuando, a membrana que está em volta do núcleo, em volta do material genético, ela tem que sumir. Ela não pode ficar ali, porque senão vai atrapalhar a divisão celular. Então vai sumir a membrana nuclear, conhecida também como carioteca. Pronto, terminamos a prófase 1. Professor, mas a prófase 1 não é dividido em subfases? É dividido em subfases. Dentro da prófase 1, vamos ter, como eu já disse, as subfases, que é o leptoteno, o zigoteno, o pacteno, o diploteno e o diacinese. O leptoteno é uma subfase onde eu não consigo perceber as cromátides. Parece que são fios, eles estão muito finos, eles não estão tão enrolados assim. Professor, mas não tem, o DNA não está condensado? Tá, ele está começando a se condensar. Tanto é que já tem parte condensada, muito condensada, que essas partes ganham o nome de cromômero, parte altamente condensada. A próxima subfase, que é o zigoteno, nessa fase eu vou colocar um cromossomo do lado do outro cromossomo. Como assim? Ele vai se organizar em pares. E esse cromossomo com esse cromossomo nós chamamos de cromossomos homólogos. Quando ele está um ao lado do outro, formando pares, ele tem que ficar juntinho. E para que ele fique juntinho, eu tenho que ter uma proteína que una os dois cromossomos. E essa união é feita por um complexo de proteínas
E esse complexo é chamado de sinaptonêmico. Esse complexo sinaptonêmico ele tem que existir, porque senão eu não consigo parear os cromossomos. Professor, e a próxima? A próxima é o pacteno. Gente, o pacteno é o mais importante. Por quê? No pacteno, eu vou ter lá os cromossomos, um ao lado do outro, mas só que dessa vez eles vão trocar material genético. Vai ocorrer o que nós chamamos de crossing over. Crossing over também é conhecido como permutação. O que seria isso? É a troca de material genético entre os cromossomos. Olha que interessante, esse crossover, ele que vai dar a variabilidade genética. Como assim variabilidade genética? Eu tenho um crossover, quer dizer que eu vou ter formação de gametas diferentes. Nossa, que legal! Isso mesmo, vou ter uma variabilidade genética. Como assim, professor? Eu vou ter um cromossomo, o outro cromossomo. Trocou pedaço entre eles. Esse pedaço que eles trocaram é sempre no mesmo lugar? Não. Pode ocorrer trocas de pedaço de cromossomo em qualquer lugar. Neste caso, eu vou estar formando um gameta, um espermatozoide de um óvulo diferente do outro. Gente, é quase impossível a formação de um gameta igual ao outro, um espermatozoide igual ao outro, um óvulo igual ao outro, por conta do crossover, por conta dessa troca de material genético entre os cromossomos, formando praticamente um quebra-cabeça, onde eu vou dar origem a vários espermatozoides, vários óvulos diferentes. Em outras palavras, o óvulo que você produziu mês passado não é o mesmo que você está produzindo esse mês. O espermatozoide, do mesmo jeito, um homem é capaz de produzir bilhões e bilhões de espermatozoides durante a vida, e esses bilhões e bilhões todos são diferentes um do outro. Vamos pegar como exemplo um pai e uma mãe. Sendo que o pai e a mãe têm vários filhos, é apenas um exemplo. E esse pai e essa mãe têm vários filhos diferentes. Por que os filhos eles são diferentes? Porque o seu corpo ele trabalha para que você produza filhos diferentes. Uma das formas é através do crossing over, é através dessa troca de material genético entre os cromossomos, dando uma característica única para cada cromossomo homólogo. Interessante, né? E a próxima subfase é a diplóteno. Nessa subfase, aquele complexo que se formou lá no zigóteno, ele vai se desfazer. O complexo sinaptonêmico, ele vai se desmanchar. Outra coisa interessante, observa essa imagem. O cromossomo, ele sofreu algumas quebras. E no local onde ocorreu essas quebras, houve uma conexão entre os cromossomos. E nesse local que ocorreu a conexão, nós chamamos de quiasmas. Interessante, né? E essas quiasmas é muito importante. É graças a essas quiasmas que o cromossomo ele vai se manter organizado, um ao lado do outro. A próxima subfase da prófase 1 é a diacinese. Essa diacinese é quando some o nucleolo, em volta do núcleo tinha uma carioteca, vai sumir essa carioteca também. O complexo que estava se desfazendo, o complexo sinaponêmico, ele vai se desfazer por completo nessa subfase. Começamos agora a metáfase 1. Na metáfase, o cromossomo está super condensado. Essa é uma característica da metáfase. Mas não só isso. O cromossomo também ele é levado para o meio da célula. Para que o cromossomo seja levado para o meio da célula, eu vou precisar de fibras, das fibras do fuso. Essas fibras do fuso, cada fibra vai se conectar em um cromossomo. Cada cromossomo vai ter a sua própria fibra. E essa fibra do fuso vai jogar o cromossomo para o meio da célula. Quando o cromossomo está no meio da célula, é dito que ele está na placa equatorial, também conhecido como placa metafásica. E quando ele está no meio, é o término da metáfase. Começamos a anáfase. A anáfase é quando eu puxo os cromossomos homólogos para os lados opostos. Escuta o que eu acabei de dizer. Eu disse que é puxado os cromossomos homólogos. O cromossomo que estava um do lado do outro em par, agora ele é separado.
Quando eu separo os cromossomos homólogos, eu vou romper as quiasmas. É graças a essas quiasmas que esse cromossomo homólogo ele se manteve um ao lado do outro. Separei? Perfeito. Finalizei a anáfase. Agora vamos para a telófase. Na telófase vai acontecer o oposto da prófase. Como assim? Na prófase, o que acontecia? Sumia a carioteca, aquela membrana que tem em volta do núcleo. Na telófase 1 vai aparecer a carioteca. O que acontecia na prófase 1? Na telófase 1 vai aparecer um nucleolo. E na prófase 1, o material genético ele ficava condensado, enroladinho. Agora, na telófase 1, o material genético ele vai se descondensar. E as fibras do fuso, que foi usado para separar as células, agora ela vai se desfazer. E depois de tudo isso, vai ocorrer a citocinese. Citocinese? Isso, citocinese. É quando uma célula se separa da outra célula. Citocinese. Agora eu acabei de formar duas células. E essas células, elas têm cromossomo, e esse cromossomo, como vocês podem ver nessa imagem, tem duas cromátides ainda, e cada célula vai ter metade do material genético da célula mãe. Como assim, professor? Vamos pegar como exemplo o ser humano. Neste caso, a célula mãe, como eu já havia mencionado, tem 46 cromossomos, e as células que eu acabei de produzir na meiose 1 tem 23 cromossomos cada um. Ou melhor dizendo, simplificando, tínhamos uma célula 2N, agora temos duas células N. Os cromossomos não têm mais pares. Agora a célula vai ficar tranquila por um tempo, certo? Ela vai ficar no período conhecido como período interfásico. Ela vai ficar tranquila por um certo tempo. Agora ela vai começar a se dividir novamente. Porém, essa divisão, por que ocorre? Lá na intérfase, eu vou chamar de cromossomo, ele estava simples. Agora, o cromossomo não está simples. Observa essa imagem. Ele está com duas perninhas. Não pode ficar assim. Ele não pode ficar composto. Vai ter que se dividir novamente para organizar a estrutura do cromossomo. Ele não fica desse jeito, ele só fica dessa forma na hora que está dividindo. Quando a célula não está se dividindo, o DNA não pode ficar desta maneira. Gente, entre a meiose 1 e a meiose 2, que daqui a pouco eu vou explicar, não tem intérfase, tá? Intérfase, a duplicação do material genético só ocorre lá antes da meiose 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou continuar mexendo com o mesmo DNA, não vou duplicar ele. A única coisa que vai acontecer de diferente é que o centríolo vai ser duplicado, que eu preciso dele na hora que estiver dividindo a célula. Então vamos lá, meiose 2. Na meiose 2, vamos ter a prófase 2. A prófase 2 vai sumir a carioteca, o DNA vai começar a ficar condensado, o nucleolo vai desaparecer, o centrosomo ele vai para os polos opostos da célula, e no centrosomo, lá no meio, vamos ter um pai de centríolo, se for uma célula animal. Vai ter também as fibras do fuso e as fibras do áster, sendo que depois que ocorrer tudo isso, eu vou começar a metáfase 2. Professor, e cadê o crossing over? O crossing over só vai ocorrer na prófase 1, lá no paquíteno. Agora, na prófase 2, não tem crossing over, tá? Agora, as fibras do fuso vai jogar o cromossomo para o meio da célula. Porém, temos aí uma observação. Agora, as fibras do fuso, cada fibra vai se ligar a uma cromátide irmã. Professor, não é cromossomo homólogo? Não. Cromossomo homólogo é lá na meiose 1. Agora eu vou me conectar às cromátides irmã. Quando eu me conecto às cromátides irmã, eu puxo esse cromossomo para o meio da célula. Lembrando, é um cromossomo que eu vou partir no meio. Por quê? Esse cromossomo está com duas cromátides. E o cromossomo só pode ter uma cromátide. Então, depois que as fibras do fuso pegou cada um em uma cromátide, começou a puxar para o meio da célula, lá para a placa equatorial,
ou placa metafásica, eu vou iniciar agora a anáfase 2. Na anáfase 2, eu vou começar a puxar essas cromátides. Eu vou agora tirar uma cromátide de perto da outra cromátide. Em outras palavras, eu vou romper as duas cromátides numa região que é conhecida como centrosomo, que é o meio entre as duas cromátides. Depois que eu puxei uma, puxei a outra, separei as cromátides. Separando as cromátides, agora eu começo a telófase. Na telófase, como eu já mencionei, é ao contrário da prófase. Como assim? A telófase 2 é ao contrário da prófase 2. Vai aparecer de novo a caroteca, vai aparecer o nucleolo, vai sumir as fibras do fuso e as fibras do áster, e vai ocorrer, depois disso tudo, a citocinese, que é a separação das células. Nossa, que interessante, muito interessante. Percebeu que todo esse processo eu tinha apenas uma célula, que é a célula mãe, e deu origem a 4 células filhas, cada célula com metade do material genético da célula mãe? Interessante, né? Pois é. Depois desse procedimento, nós finalizamos a meiose. Por conta da importância desse conteúdo, tanto mitose quanto meiose, eu vou disponibilizar uma lista de exercícios. E se vocês ficarem com dúvida, deixe aqui no comentário. Então não deixe de fazer os exercícios. Vou fazer um pequeno resumo daquilo que é mais importante. Qual seria as etapas mais importantes? A prófase, porque vai ser na prófase 1 que vai ocorrer o crossing over, lá no paquítenon. E depois, qual é o outro mais importante? A anáfase 1, que é onde eu vou separar os cromossomos homólogos. E outro que é importante, a anáfase 2, onde eu vou separar as cromátides irmã. Por que eu falo que isso aí é mais importante? Porque é o que mais confunde os alunos. Na hora que eu separo os cromossomos que formam par, eu separo os pares. E na hora que eu separo as cromátides irmã, também confunde muito os alunos. Ainda mais se o aluno não tiver assistido a aula de núcleo, onde eu explico o que é um cromossomo, o que é uma cromátide irmã, o que é um DNA, uma cromatina e por aí vai. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Se você entendeu, se você ficou com dúvida, deixe aqui no comentário o seu elogio ou a sua dúvida. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Estou trazendo, gente, um material rico em detalhes e pretendo continuar seguindo esse ritmo. Como eu já disse em outros vídeos, eu vou tentar abordar todos os conteúdos relacionados à biologia. Mas para isso eu preciso que você curta esse vídeo, compartilhe, divulgue o canal para que ele cresça, eu fique animado e continue produzindo vídeo de forma gratuita. Não só os vídeos, como as listas de exercício que eu já disponibilizei em vários vídeos anteriores e vou disponibilizar nesse vídeo também. Gente, muito obrigado, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!